Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo de número 105. Texto muito amado por todos nós. Eis-me de volta para lhe apresentar um versículo por dia. O versículo que eu tenho escolhido para tema de minha meditação hoje está no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, o versículo 19. 1 Pedro 1 e 19. Assim diz a santa e inerrante palavra de Deus. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre e eternamente. Ao longo de minha vida, uma das maneiras favoritas que tenho utilizado para estudar a Bíblia é, depois de ler um versículo, destacar uma palavra-chave e tentar mergulhar nessa palavra. Hoje eu escolho do versículo anunciado, do versículo lido, a palavra precioso. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precioso. É muito interessante observar, meus queridos irmãos em Cristo, povo de Deus, que as nossas concepções geralmente divergem bastante, diferem em alta escala das concepções divinas. O que Deus pensa a respeito de uma coisa pode exatamente ser muito diferente da maneira como nós pensamos a respeito da mesma coisa. Por exemplo, o que é precioso para nós? Quantas vezes rotulamos, intitulamos de precioso algo que, na verdade, tem um valor muito baixo, muito insignificante. E há coisas que são preciosas só para uma pessoa e não são preciosas para a coletividade. Quando a Bíblia fala de algo precioso, é precioso numa maneira coletiva. É precioso numa maneira universal. Então eu quero hoje destacar 7 coisas realmente preciosas na concepção divina. Há carros que nós chamamos de preciosos, mas de repente eles estão estragados e se acabam. Existem casas que nós chamamos de preciosas, mas muitas vezes elas são destruídas, já não são mais preciosas. Mas o que eu vou lhe mencionar agora é precioso para sempre, é sempre precioso. 7 coisas realmente preciosas para Deus. Em primeiro lugar, eu quero mencionar os pensamentos de Deus. Vamos ao Salmo de número 139 e versículo de número 17. Diz assim: E quão preciosos nos são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Palavra precioso quer dizer alguma coisa de alto preço. Palavra precioso significa alguma coisa de especial valor. No caso, enfoca. Nós estamos vendo, em primeiro lugar, que os pensamentos de Deus são preciosos. Você e eu estamos de acordo em que Deus não pensa nulidades, em que Deus não pensa banalidades, em que Deus não pensa nada que seja inútil. Portanto, os pensamentos de Deus são preciosos. Eu rogo a Deus que abençoe você de tal maneira que, para imitar o Pai Celestial, seus pensamentos também venham a ser preciosos. Número 2. O segundo elemento altamente precioso para Deus é o sangue do seu Filho Jesus. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo. O sangue de Cristo é puro, o sangue de Cristo é perfeito, o sangue de Cristo é imaculado, o sangue de Cristo é santo, o sangue de Cristo é imaculado, o sangue de Cristo é de valor eterno, o sangue de Cristo, por tudo isto, é precioso. Tão precioso que resgata a nossa vida. Tão precioso que garante, que assegura a nossa justificação diante de Deus e diante de todo o universo. Terceiro lugar,
Eu menciono na Bíblia Sagrada o destaque que se dá aos vasos da casa de Deus, que são chamados de preciosos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 10. E no decurso de um ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. Vasos da casa do Senhor. Ó, Deus nos ajude a duas coisas. Primeira, a adquirir para a casa do Senhor vasos preciosos. Número 2, a considerar os vasos que estão na casa do Senhor de preciosos. Se você concorda comigo, eu quero dar uma conotação espiritual agora a isto. Quais são os vasos que estão na casa do Senhor? Além dos vasos físicos, além dos vasos materiais, além dos vasos objeto, quais são os outros vasos que estão na casa do Senhor? Os obreiros, os servos de Deus, os ministros, os profetas, os cantores, os pregadores, são vasos. Você é um vaso nas mãos de Deus. Então você é precioso. Que a sua vida seja cada vez mais, cada dia mais preciosa para Deus. Número 4, a quarta coisa preciosa na Bíblia é o ouro. No livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 27, está escrito assim: E 20 bacias de ouro, de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. O ouro é tão precioso que é muito caro. Dos metais conhecidos que circulam aqui na Terra, o ouro tem um destaque muito especial. Reservas dos governos estão em ouro. O que nós conseguimos de mais importante, de mais caro, de mais destacado para nós, são objetos de ouro. A Bíblia dá valor a isto. É tão importante isto que quando João descreve a Nova Jerusalém, ele menciona o ouro ali presente. E ainda no primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros capítulos, está mencionado também ouro de Ofir. Em quinto lugar, a quinta coisa preciosa na Bíblia é o óleo da unção. Salmo 133, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos, ou das suas vestes, igual. É como óleo precioso. Deus nos ajude a considerar a preciosidade que existe no óleo da unção. Esse óleo da unção vem desde os tempos antigos. O texto que nós lemos no livro dos Salmos faz referência ao livro de Êxodo, óleo da unção. Muitas vezes você tem enfermado e tem tido necessidade de pedir a alguém que ore em seu favor. E quando chamamos um obreiro, um ministro da igreja, para orar por nós, geralmente acrescentamos: dá para o senhor me ungir? E aí vem aquele servo de Deus e unge com óleo. Eu quero recomendar que nós valorizemos o óleo da unção. Até o momento em que ele vai ser o óleo da unção, ele pode ser qualquer óleo aqui da terra. Mas no momento em que nós nos enriquecemos de fé, para acreditar que aquele óleo se torna precioso para nós, aí nós estamos no caminho da benção, no caminho da vitória, no caminho da nossa cura, no caminho do nosso milagre. Sexto lugar, a sexta coisa preciosa, realmente preciosa na Bíblia, é a morte do crente fiel. Salmo 116, versículo de número 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Aquilo que nos causa tristeza, aquilo que nos causa pesar, aquilo que nos faz chorar, etc, etc. É preciosa para a vista do Senhor. É uma concepção divina, sobrenatural. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E para concluir, eu lhe falo sobre mais uma coisa preciosa na Bíblia, realmente preciosa. É a sua fé, é a minha fé,
é a nossa fé, é a genuína fé que os crentes em Cristo possuem. Deixe-me concluir esta meditação com a leitura do versículo 1 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Ó, meu querido irmão, tua fé é preciosa. Usa com carinho. Ó, minha querida irmã, tua fé é preciosa. Cultiva esta fé, desenvolve esta fé, pratique esta fé, usa esta fé para obras lindas no reino de Deus. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero concluir esta meditação sugerindo a você que também considere preciosas essas coisas que nós mencionamos: os pensamentos de Deus, o sangue de Cristo, os vasos da casa de Deus, o ouro, o óleo da unção, a morte do crente fiel e a genuína fé. Deus nos abençoe, desde agora e para todo sempre. Amém. Até amanhã, no nome maravilhoso de Jesus, quando nós traremos outra vez um versículo por dia.